A matéria que nós estamos disponibilizando para dar para vocês hoje faz parte da grade curricular da escola. Hoje é sobre amartiologia. Quem já tinha ouvido falar desse tema, sob o ponto de vista com essa nomenclatura de caráter teológico, né? Todos nós aqui não temos dificuldade de saber o que é doutrina do pecado, né? Agora, esse termo técnico de caráter teológico, né, que não é muito comum entre nós, amartiologia, de fato é um termo, acredito, novo para muita gente aqui, né? Mas essa é a matéria, está aí na apostila de vocês, amartiologia, tá? E na página inicial nós temos o conteúdo que vai nortear essa aula de hoje e a aula de amanhã, tá? E eu quero só passar para vocês uma visão panorâmica do conteúdo, porque vocês receberam o material didático, que é a apostila, tá? A gente vai fazer uma abordagem fundamentada nesse conteúdo, usando cada tópico desse, baseado no roteiro que eu disponho para ministrar para vocês. No entanto, esse conteúdo aqui, eu acredito que vocês, a partir do momento que tenham o material, ele vai complementar, né? Ou seja, vocês vão utilizá-lo para dar subsídio, né? Para, como dizer assim, encorpar o assunto, porque na verdade é um assunto altamente profundo, no qual aparenta ser um assunto fácil, né? Quando a gente fala de pecado, né? Parece que é um assunto que está relacionado com o nosso dia a dia, não deixa de estar. No entanto, quando a gente para estudar, sob o ponto de vista teológico, de forma sistemática, como nós estamos fazendo aqui, a gente vai perceber que o assunto tem uma dimensão um tanto mais aprofundada, tá? Então, nós, além das aulas que vamos ter hoje aqui e amanhã, obviamente vocês vão dispor desse material didático, e se vocês tiverem juízo, no sentido popular da palavra, vocês não vão pegar e arquivar isso. Aproveitar que está quentinho no coração o assunto, né? E vai fazer uma reciclagem do que vocês haverão de acompanhar conosco na ministração. Então o conteúdo aí está aí, ó. Primeiro, a martiologia tem uma introdução. A gente vai falar na introdução na introdução a gente vai, por exemplo, dissecar a etimologia dessa palavra amartiologia, já que ela não é muito comum, já que não é uma palavra que faz parte da nossa linguagem diária, é um termo técnico dentro do contexto teológico. A gente vai, na introdução, a gente vai fazer com vocês, a gente vai sacar da etimologia dessa palavra, da raiz, da origem dela, o seu significado, com o objetivo da gente saber aonde a gente está pisando, certo? E aí, em seguida, nós vamos falar dentro desse conteúdo sobre a queda, tá? Que está intrinsecamente relacionado com a origem do pecado, né? Depois a gente vai falar, nesse contexto aí, a gente vai falar sobre esse contexto que está aqui relacionado com a queda. Nesse contexto aqui da apostila tem queda como fato histórico, por isso que eu quero que vocês se contextualizem comigo, né? Tem aqui queda como fato histórico, aí fala do jardim, que se refere ao jardim do Éden, no seu sentido literal da palavra, tá? Depois nós temos Adão histórico, literal, tá?
E nós temos ainda as evidências da existência tanto do Jardim do Éden, quanto do Adão, no seu sentido literal, como homem de pele, carne, osso e músculo, tá? E como nós temos aí as evidências que retratam que a história de Adão, da queda, tá, do Jardim do Éden, não é uma ficção. De fato, há evidências, tá, escriturística, teológica, de que de fato esses fatos são fatos concretos, palpáveis, tá? De maneira que, nesse contexto ainda da queda, vamos falar da queda como fato histórico, né? Isso é o conteúdo que está nessa apostila. Estou discutindo o conteúdo que está na apostila. Fato histórico, aí vem a definição do pecado, o que é o pecado, tá? Conceito de pecado no Velho Testamento, conceito de pecado no Novo Testamento, tá? Pecado como um ato, tá? Natureza do pecado, a culpa que o pecado trouxe, tá? E no terceiro tópico aí nós vamos falar sobre a depravação humana, que está relacionado com dois aspectos: depravação total, que é um ponto de vista teológico de Calvino. Quantos aqui já ouviram falar sobre calvinismo? Tá? Então, Calvino defende a tese da depravação total, tá? Da raça humana, tá? E aí tem aqui a depravação no sentido parcial também, que é a depravação discutida por Armínio, tá? São dois grandes teólogos que tiveram uma dimensão no ensino teológico muito aprofundada na área de soteriologia, doutrina da salvação, tá? E aí nós vamos falar ainda sobre as consequências cósmicas da queda, que diz respeito à separação espiritual do homem e o Criador, que diz respeito à separação psicossomática do homem em si mesmo, separação social, o homem do homem, separação antropológica, o homem da natureza, separação ecológica, a natureza da natureza, e a separação final. Então, este é o conteúdo que vocês dispõem nessa apostila aqui, certo? Agora, como é que a gente vai estudar essa noite? A gente vai estudar esse conteúdo, tá? Baseado num roteiro que eu trouxe, tá? Num roteiro que eu trouxe. Se vocês quiserem fazer anotação, vocês podem fazer, tá? Se porventura quiserem simplesmente interagir na aula com relação ao que eu vou ensinar, vocês podem interagir, e depois, além desse conteúdo aqui, eu posso deixar o conteúdo do roteiro que disponho com o nobre pastor Jefferson, que ele pode passar para vocês esse conteúdo. Estou sendo entendido até aí? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer já nesse processo, nesse contato inicial? Vocês podem ficar à vontade, tá? Estamos aí exatamente para interagir. Então, como falei para vocês, na apostila de vocês tem aí o quê? Introdução. O que tem aí? Introdução, tá? E a introdução, nós vamos discutir nesse contexto de introdução, nós vamos discutir a questão da origem da palavra amartiologia. Repete essa palavra para você fixar. Como é o nome da palavra? Amartiologia, tá? E na introdução, a gente vai ver que, sob o ponto de vista teológico, tá? Vocês podem ficar, como se diz assim, atento a essa introdução. Sob o ponto de vista teológico, a doutrina do pecado vem da palavra grega amartiologia, tá? Então, se eu falar
doutrina do pecado, e se eu falar a martiologia, eu estou falando a mesma coisa. Estou sendo entendido? De repente você, eu acho meio imprudente, né? Mas de repente você quer dar uma de chique, né? Assume o púlpito por uma oportunidade que você recebeu para pregar, e você vai fazer uma pregação sobre o pecado. Aí você, em vez de falar, irmãos, eu queria pregar nesta noite sobre a doutrina do pecado, você vai dar uma de snob, dizer, não, eu quero falar com vocês sobre a martiologia. Só que eu acho imprudente, já até recomendo não fazer, porque é uma linguagem técnica da própria teologia e que, na verdade, o nosso povo, de modo geral, não tem acesso a esse tipo de linguagem. Isso é uma linguagem de caráter teológico. Então, tanto faz você usar a palavra, estou falando sobre doutrina do pecado, ou se eu falar sobre a martiologia. Estou sendo entendido até aí? Sim ou não? E essa palavrinha, ela é de origem grega. O que eu disse? É de origem o quê? É de origem grega, tá? Porque tanto as escrituras do Antigo Testamento como as escrituras do Novo Testamento, elas originalmente não foram escritas em português. Originalmente o Antigo Testamento foi escrito, 90% do livro do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? E praticamente 100% do Novo Testamento é em grego, tá? E essa palavrinha chamada martiologia é uma palavra de origem grega. Até aí estou sendo entendido? Nenhuma dificuldade, né? Tá? Essa palavra, ela deriva de dois termos da língua grega, tá? Quais são esses termos? Amartia. Repete comigo, amartia. Estou certo na pronúncia, pastor? Amartia. Repete de novo. Amartia. Então, ela é de origem grega e ela é dividida em dois termos gregos. Primeira parte da palavra é amartia. Repete comigo. Amartia. E a segunda parte da palavra é logos. Logos. Tá? E aí você pode juntar as duas palavras, que significa estudo acerca do pecado, ou tratado acerca do pecado, ou ciência do pecado. Estou sendo entendido até aí, sim ou não? Então, se eu perguntar para vocês, qual é a origem da palavra amartiologia? O que você vai poder me responder? Não, uma pessoa fala. Qual é a origem da palavra martiologia? O que você me responde? Você vai me responder a palavra martiologia. Hã? Vem do grego, né? Mas você tem que falar, não só vem do grego. Não. Do grego, da martis. Não. Você tem que falar a palavra, a martiologia. Não. A palavra martiologia é uma palavra de origem grega. Tá? Amartia, que significa pecado, tá? Amartia significa o quê? Pecado. Logia, estudo, tratado ou ciência acerca do pecado. Tá? Logia. Tratado, pode ser ciência, estudo ou discurso acerca do pecado. Estou sendo entendido até aí? Então vamos lá. Qual é a origem da palavra amartiologia? Quem está habilitado? Não quero saber grego. Não. Até aí vocês não me falaram nada. A martiologia é de origem grega. Amartia é igual a pecado. Logia ou logos, estudo ou discurso sobre o pecado. Perfeito, é isso que eu quero que vocês gravem. A martiologia é a doutrina do pecado. Exatamente, a martiologia é sinônimo de doutrina do pecado. Ou a martia
Amartia, pecado. Tá? E logia, tratado, discurso, ciência ou doutrina. Correto, pastor? Entendeu? Então, guarda bem, porque é interessante a gente conhecer aonde a gente está pisando, no que se refere ao ensino que a gente está recebendo. Então, esse vocábulo amartia, etimologicamente, só para reforçar, etimologicamente, vem do grego, né, com o sentido de tratar, ou seja, esse vocábulo amartia, etimologicamente, vem de qual língua? Do grego, tá? Ele vem com o sentido, aí vem o sentido que ele tem, tá? Ele vem com o sentido de errar o alvo, tá? Por quê? Porque muitas vezes alguém pergunta para você assim, o que é pecado? Aí o que você responde? Que na escola dominical sempre a gente aprendeu. Pecado é sinônimo de fazer o quê? Errar o alvo. E aí você não sabia por que pecado é sinônimo de errar o alvo. Agora você ficou sabendo que pecado é sinônimo de errar o alvo, porque esse vocábulo amartia, que significa pecado, tá? Ele tem o sentido de errar o alvo. Deu para entender, sim ou não? Sim. Tem o sentido de errar o alvo. Ou sair do alvo. Tem essas duas conotações. Ou errar, ou sair do alvo. Tá? Logo fica subentendido que pecado é atitude, aí vocês podem anotar isso aí. Pecado é a atitude ato ou omissão de contrariar a lei ou vontade de Deus. Significa assim, errar o alvo. Significa assim, errar o alvo ou sair do alvo, tá? Até aí, tudo bem? Vou repetir com tranquilidade, tá? Pecado, baseado na sua origem etimológica, que tem o sentido de errar o alvo, tem o sentido de sair do alvo, é atitude, ato ou omissão de contrariar a lei ou a vontade de Deus. Significa assim, errar o alvo. Significa assim, errar o alvo. Ok? Até aí tudo bem? Tudo bem, minha gente? Muito bem. Aí, nessa questão que eu acabei de abordar com vocês, nesse aspecto de uma definição do que é pecado, existem 3 palavrinhas as quais estão intrinsecamente relacionadas com a ideia de pecado. Primeiro, queria que vocês anotassem o seguinte: pecado é uma ação. Repete comigo, pecado é uma ação. Não, mas não escutei, quero escutá-los de novo. Pecado é uma ação. Aí você pergunta, qual é a base, pastor, que o senhor tem para dizer que pecado é uma ação? É só você observar um texto que está no livro de 1 João capítulo... Me ajuda aí, alguém que pode me ajudar, o texto que diz assim: todo aquele, pastor, se puder me ajudar nesse texto, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Daqui a pouco vocês vão ter o texto. Vou repetir. Todo aquele que pratica pecado também faz o quê? Transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Ah, que gente afinada, rapaz. Que isso, pastor?
A turma está avançada. Pô, mal eu pensei, eles já estão na frente, ano-luz. Tá? Então, vamos repetir aí, vamos repetir o texto na minha versão. Mas se tiver a sua igual à minha, pode repetir. 1 João, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, né? Diz assim: todo aquele que pratica o pecado, repete comigo, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado é um ato, é uma ação. Baseado nesse texto aqui, é um ato, é uma ação de transgressão. Está sendo entendido? Então a primeira palavra que você deve guardar, alguém pergunta para você, vem cá, aí é interessante isso, alguém pergunta para você, o que é pecado? Se você é um bom aluno, você vai dizer assim, olha, a palavra pecado vem da palavra amartia, pecado. Aí alguém, pô, mas amartia, que palavra é essa? Aí você diz, é uma palavra de origem grega. E essa palavrinha tem o sentido de errar o alvo, ou se desviar do alvo. Tá? E o pecado é uma ação. Aí alguém, mas qual é a base que você tem bíblica para falar comigo que o pecado é uma ação? 1 João, capítulo 3, verso 4. Quem pode repetir o texto? Não. Todo. O pecado é a transgressão da lei. Muito bem. Então o pecado está relacionado com um ato, com uma ação. Deu para entender? Segundo lugar, segunda palavrinha que eu queria que vocês guardassem, é que o pecado também está relacionado com a palavra omissão. Ele não apenas é uma ação, como também ele está relacionado com omissão. Tá? E aí você vai achar isso em Tiago, capítulo 4, verso 17. Quando Tiago diz assim, olha o que Tiago diz. Tiago, capítulo 4, verso 17. Olha o que Tiago diz. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É interessante que tem uma tradução que diz comete pecado. Tem alguém que tem essa tradução? Diferente da minha? Tem alguém que tem a tradução? Tiago 4, 17, comete pecado? Ou seja, portanto aquele que sabe fazer o bem, ou portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, como é que está aí na sua tradução? Hein? O meu está, portanto aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Comete pecado. O meu está pecando. Eu gosto dessa tradução, pecando, porque o verbo pecar, ele tem um gerúndio, que retrata um processo contínuo. Certo? Então, por isso que eu gosto dessa tradução. Então, o pecado tanto consiste da omissão em fazer, guarda isso aqui que é interessante. O pecado tanto consiste da omissão em fazer a coisa justa, certa, como a vontade deliberada em fazer a coisa errada. Não é interessante isso? Consiste, quem sabe fazer e não faz, segundo Tiago, está pecando ou comete pecado, certo? Então, partindo desse princípio, a gente entende que o pecado de omissão está relacionado tanto no sentido de poder
no sentido, o pecado tanto pode consistir da omissão em fazer a coisa justa, certa, como da vontade deliberada de fazer a coisa errada. Vontade deliberada, vontade... Oh, desculpa, bati aqui do... Alterou alguma coisa aí? Ok. Tá ok? Evite muito para a direita, que você está bloqueando aquela câmera lá, ó, sua direita, tá vendo a câmera aí? Ah, sim. Evitem muito do lado direito. Ah, tá. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a omissão de fazer o bem é pecado. E é interessante que está relacionado com conhecimento. Você sabe fazer, mas não faz, você está fazendo o quê? Se omitindo de fazer, tá? Mas não consiste só nisso. Também consiste na vontade deliberada, vontade voluntária, deliberada em fazer a coisa errada. Deu para entender? Por exemplo, que hora começa a aula aqui? 7h30. Você sabe que começa a que hora? 7h30. E você chega às 8. Não. Cada caso é um caso. Eu não estou generalizando. Você chega às 8. Você sabe que começa a que hora? Então você está se omitindo de chegar às 7h30, tá? Agora, essa omissão pode ser deliberada. Você tinha disponibilidade de tempo para estar aqui 7h30, mas resolveu chegar às 8. Deu para entender? Então, é interessante isso, porque a gente está estudando a doutrina do pecado. Isso está intrinsecamente relacionado com a nossa praticidade de vida cristã. Deu para entender? Sim ou não? Com um adendo, está relacionado com a praticidade da nossa vida cristã e ela é a espinha dorsal. Essa doutrina é a espinha dorsal para você compreender a doutrina da salvação. Se você tiver conceitos errados acerca da doutrina do pecado, você vai ter conceitos errados acerca da doutrina da salvação. E isso vai implicar lá na frente na sua salvação. Por isso que ela é a espinha dorsal. A partir dessa matéria, com certeza, vocês não serão mais o mesmo. Porque acaba caindo no pecado de omissão. Já sabe fazer o bem. Aprenderam o que é e o que não é pecado. A partir do momento que continua na mesma prática, aí é pecado deliberado. Deu para entender isso, gente? Sim ou não? Então, qual é a primeira palavrinha que eu disse? Ação, ato, ação. Qual é a segunda palavrinha? Omissão. E a terceira, pecado é um estado. O que eu disse que o pecado é? Um estado, tá? E nesse sentido, vocês não precisam, obviamente, de escrever tudo que eu vou dizer aqui. No entanto, esse roteiro eu vou passar para o pastor e se tiver xerox na igreja, pode tirar até hoje. Uma cópia para cada um é coisa simples. Ou então, no futuro, alguém leva até um dos alunos aqui e pode compartilhar com os colegas. Então, não é propriamente necessário você escrever tudo o que eu estou dizendo aqui. Agora, lembrando que eu estou seguindo o roteiro da apostila. Tá? Estou discutindo a questão, discutimos a origem, estamos na introdução, discutimos a origem da palavra martiologia e agora estamos discutindo já um ponto da apostila, o que é pecado. Certo? Então, não estou fugindo de nada que está escrito aí. Por isso que vocês têm que ler isso aí. Eu estou evitando da nossa aula ser enfadonha, no sentido da gente ficar repetindo o que está escrito na apostila. Deu para entender, sim ou não? Tá? Então, o pecado é um estado. O que eu disse que o pecado é? Então, escute isso. Sob o ponto de vista de Davi, o pecado é um estado
que nos encontramos nele. Algo semelhante a um computador com vírus. Tá? Nascemos em pecado. Nascemos em pecado. Ele diz: eu nasci em iniquidade. Davi disse isso no Salmo 51, no verso de número 5. Eu nasci em iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Então a gente já nasce desde o ventre da nossa mãe com o chamado vírus do pecado. Estou, como se diz assim, usando uma linguagem mais contemporânea, mas essa ideia de vírus do pecado está relacionado com uma palavrinha chamada pecado congênito, pecado inato, pecado herdado dos nossos ancestrais, dos nossos pais, que foram Adão, cabeça federal da raça. Deu para entender? Então, hein? Nascer no pecado, né? Permanecer no pecado é um estado. Não. Nós nascemos no pecado, tá? Trazemos intrínseco no nosso ser a natureza do pecado. Você está entendendo? Então, por isso que o pecado é um estado. Você está em. Você está entendendo? Agora, depois nós vamos discutir na frente a diferença do pecado original, fruto dessa herança que a gente recebeu dos nossos ancestrais, chamado pecado congênito, pecado inato, tá? Nós vamos discutir a diferença desse pecado e os pecados que a gente comete na nossa praticidade diária. É diferente. Deu para entender isso? Tá? Então vou repetir aqui. O pecado, como falamos, é um estado mal da alma, é um estado universal, isto é, todos nascem nesse estado mal. Todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa, todos nascem tendenciosos ao egoísmo, à mentira e aos demais frutos dessa natureza. Esta natureza pecaminosa que herdamos, chamamos de pecado original. Chamamos de quê? Pecado original. Este nos foi imputado, tá? Por quem? Por Adão, tá? Este nos foi imputado. Jesus foi a única pessoa, ser humano de pele, carne, osso e músculo, igual você e eu. Jesus foi o único ser humano que não nasceu em pecado. Deu para entender, gente? Sim ou não? Jesus nasceu sem pecado. Por que ele nasceu sem pecado? Porque o primeiro Adão nasceu no mesmo estado que ele nasceu. Nasceu num estado de perfeição, sem pecado. Aí pecou. Aí Jesus vem e nasce no mesmo estado de Adão, com o objetivo de provar que é possível nascer sem pecado, viver sem pecar. Tá? E Jesus também vem na condição que veio Adão, porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também o pecado foi expiado através de um homem de pele, carne, osso e músculo. Deu para entender, sim ou não? Deus, na sua justiça, Deus não podia mandar um anjo, senão ele ia contra a sua própria justiça. Ele tinha que mandar um outro ser humano, porque o primeiro que ele fez, no estado de perfeição, o que ele fez? Errou o alvo. Ele se desviou do alvo e cometeu o quê? Pecado. Tá? Aí Jesus se veste de pele, carne, osso e músculo. Isso aí se chama encarnação do verbo. Tá? Ele é Deus, abdica-se dos seus atributos de divindade, tá? Que é onipotência, onisciência, onipresença. Ele abdica-se de usá-lo durante 33 anos e se torna um homem, como eu e você.
tá? Ele vem no mesmo estado de Adão, sem pecado. Ele foi o único ser humano que não nasceu em pecado, com o objetivo de provar, primeiramente, provar que era possível Adão viver todo o seu período de tempo sem pecado. Jesus tinha esse objetivo e ele viveu, e a Bíblia diz que ele diz: quem me convencerá de pecado? A Bíblia diz que ele nunca pecou, certo? E a segunda coisa, que ele veio para cumprir a justiça de Deus. Se foi um homem que perdeu a procuração para Satanás, teria que ser um homem que iria tomar essa procuração da mão de Satanás. Porque o homem recebeu o alvo de Deus, está no capítulo 1, verso 26 de Gênesis. Vamos lá, abra para mim aí. Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. Olha o alvo, a meta que Deus traçou para o homem ao criá-lo. Quem pode ler para mim? Me ajuda, por favor. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Muito bem, então mais ou menos isso. Deus cria o homem. O que Deus fez? Deus criou o homem no estado de perfeição. E o que Deus faz? Deus passa para ele uma procuração. Diz: aqui está essa procuração. A partir de agora você domina sobre tudo que se move em cima da terra. Aí vem Satanás. Vocês vão estudar isso aí na apostila. Na queda, no jardim que aconteceu a tentação, vem Satanás e impetra no homem o mesmo vírus que ele recebeu lá. Ou seja, a gente vai falar disso para frente, chamado desejo, que ele tem o desejo de ser maior do que Deus, tá? E daí o que aconteceu? Diante desse desejo, ele comete o pecado e Deus o expurga de lá. Aí ele vem com a mesma filosofia para Adão e Eva no jardim: o dia que vocês comerem do fruto do bem e do mal, vocês ficam iguais. Ele queria ser maior ou igual a Deus. Não, é exatamente, porque lá em cima o vírus já estava nele. Agora ele injeta o mesmo vírus no homem, tá? E o que ele faz? O que acontece? O homem cai no engodo dele, tá? E transgride a lei de Deus, erra o alvo. Ao errar o alvo, ele perde a procuração que ele recebeu de dominar sobre tudo que se move na terra. Por isso que Satanás, ele diz, e Jesus, ninguém nunca contesta quando ele diz que é Deus desse século. Ele não é Deus desse século arbitrariamente. Ele é Deus desse século com procuração legal, dada por Adão. Adão perdeu a procuração para ele. Por isso que ele é capaz de chegar para Jesus e oferecer a mesma coisa: te dou todos os reinos deste mundo, se tu prostrado me adorares. Porque ele tinha procuração para isso. E Jesus só vai tomar a procuração quando passa por todo o processo. Sendo igual a Deus, não teve, aí olha aqui, não teve por usurpação ser igual. Foi obediente até a morte de cruz. Quando ele morre na cruz, ele toma a procuração. Você está entendendo? Então até Satanás não queria que ele morresse. Hein? Satanás então não queria que ele morresse. Então, Na verdade, a obra ele tentou encurtar o caminho de Jesus de todas as formas. Jesus sofreu uma multiplicidade de tentações ao longo da sua trajetória, com o objetivo de que se evitasse que o objetivo era que ele pecasse para ficar em pé de igualdade com Adão.
mas ele vence sem pecado e toma de posse. O intuito do diabo aí, então, tipo assim, mesmo assim, eles têm estado extremo no caminho de Jesus, eles não queriam que ele morresse ainda, eles queriam que ele se curvasse ainda. Não, ele queria encurtar o caminho, né? E ele tinha legalidade, te dou tudo, se tu prostrado me adorares. Mas Jesus queria conquistar isso de forma legítima, legal, através da obra expiatória do Calvário. Deu para entender isso? Sim ou não? Então Jesus foi o único que não nasceu do jeito que a gente nasceu. Jesus nasceu sem pecado. Estou sendo entendido até aí? Então o pecado, número 1, o pecado é uma ação. Número 2, omissão. Número 3, um estado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Tá? Então a gente já nasce e a gente vai abordar isso com mais propriedade na aula mais para frente, tá? Agora, como a gente está falando de pecado, a gente não poderia, que existe algumas terminologias relacionadas com o pecado, com a palavra pecado, que está na praticidade da nossa vida cristã. Por exemplo, a palavra impiedade. A gente não fala muito sobre ímpio, sim ou não? Certo? Então é uma palavra, é um vocábulo que faz parte da nossa praticidade de vida cristã, mas a gente nunca parou para fazer uma análise sistemática dessa palavra impiedade, que é uma aliada da palavra pecado. Por exemplo, uma outra palavrinha que é muito comum entre nós é transgressão. Nós já vimos aqui que quem transgride a lei comete o quê? Pecado. Então, a gente já viu essa palavra no texto que a gente leu, e obviamente que é interessante, tá? Que a gente também converse um pouquinho sobre transgressão, sobre impiedade, sobre transgressão. E uma outra palavrinha, que é uma das palavrinhas mais assim corriqueira entre nós, mas a maioria da gente não sabe o significado, ou a dimensão dela, a ruína que ela causa. A palavrinha iniquidade. Sim ou não? A gente fala direto sobre essa palavra, mas a maioria de nós não tem noção do que significa o pecado de iniquidade. E aí, eu tenho um exímio professor aqui, que eu vou tomar a liberdade de que ele nos ajude sobre iniquidade. Tá? Eu vou dar uma visão panorâmica sobre iniquidade, mas como ele andou fazendo um estudo recente sobre iniquidade, e hipótese alguma a gente vai deixar passar a oportunidade de que ele nos associe nessa aula. Tá? Então vamos primeiro à impiedade, né? Até que horas que eu vou, Nobre? Até 9, mas eu espero o sinal dele lá no break. Ok. Mas normalmente até 9. Então vamos à impiedade. Escreve aí, ou se vocês quiserem anotar, impiedade. Abra aí segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 6. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso de número 6. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 6. Quem está comigo pode dizer amém? Amém. Tá. Na minha tradução está escrito assim: e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-a a ruína completa, tendo posto como exemplo a quanto venha viver impiamente. Olha a palavra aí, impiedade aí. Como é que está escrito aí? Impiamente. Ou tem alguma que fala impiedade? Não, né? Impiamente, tá? Então, impiedade consiste na oposição a Deus. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que faz
oposição a Deus e aos seus princípios. Tá? O que eu disse? Uma pessoa ímpia é uma pessoa que faz o quê? Oposição a Deus. É uma pessoa que contraria os princípios de Deus. Em autêntica rebelião de alma. Tá? Ser ímpio significa ser contrário a Deus e aos seus mandamentos. É viver como se Deus não existisse. Toda pessoa que você conheça, número 1, que quebra princípios de Deus, toda pessoa que você conheça, que faz oposição a Deus, toda pessoa que você conheça, que vive como se Deus não existisse, você pode classificá-la como uma pessoa o quê? Ímpia. Que está envolvido nessa onda contemporânea de impiedade. Você não entendido até aí, sim ou não? Tá, a segunda palavrinha é transgressão. Tá aí. Abra Tiago, capítulo 2, verso 11. Tiago, capítulo 2, verso 11. Tiago, capítulo 2, verso de número 11. Todos acharam? Na minha tradução diz assim: ora, se não adultera, porém matas, venha a ser o quê? Ah, não, eu estou lendo ainda. É, isso mesmo. Se não adulteras, porém matas, Tiago capítulo 2, verso 11, venha a ser o quê? Um transgressor da lei. 5 minutos. Então, transgressão vem da palavra grega, tá? Parabases. Vou repetir. A palavra transgressão vem da palavra grega parabases. Ou seja, parabases. Vou repetir. Parabases. Literalmente significa ir além do limite estabelecido. O que significa transgressão? Ir além do limite estabelecido. Consiste na violação de princípios piedosos, reconhecidos que conduzem o indivíduo à quebra da lei. É claro que essa definição, alguns teólogos dizem que ela é incompleta. Essa definição de pecado como transgressão da lei, alguns acham que ela é incompleta porque a lei ali está relacionada com os 10 mandamentos. Tá? E se pecado significa transgressão da lei, ou seja, quebra de um dos 10 mandamentos, aquele moço mancebo de qualidade, ele estaria salvo. Porque ele pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele o que fazer, ele diz assim: isso aí eu faço. Eu obedeço, cumpro todos os mandamentos. Ele estaria salvo. Então, a ideia de transgressão da lei não se restringe aos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos é apenas uma síntese da vontade de Deus. A vontade de Deus é muito mais ampla. Deu para entender? Então, a ideia de transgressão ali e aqui não se restringe aos 10 mandamentos no sentido de lei. Tá? Se refere à lei, o conselho de Deus de modo geral. Certo? Agora, eu vou deixar iniquidade com o pastor Jefferson, quando a gente voltar do intervalo. Só vou concluir aqui sobre transgressão. O termo transgressão relaciona-se diretamente com o termo grego, paraptonia, ou paraptoma. Tá?
Isso é, passos em falso ou desviarmos pela tangente, apesar de estarmos instruídos o bastante para não fazê-lo. Assim, transgredir é ultrapassar limites estabelecidos por Deus. Em síntese, se alguém pergunta para você o que é uma transgressão, é ultrapassar o quê? Limites estabelecidos por Deus, certo? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Quantos minutos de intervalo? 15 minutos de intervalo, e a gente vai dar a oportunidade ao nobre pastor Jefferson para nos ajudar com relação à palavra iniquidade, tá? Agora, nobres irmãos, antes da gente ir para o intervalo, permita, pastor? Aqui, ó, antes da gente ir para o intervalo, como vocês são estudantes de teologia, seria um agravo uma pessoa dizer que é estudante de teologia e não criar o hábito de ler. Se vocês não têm esse hábito de ler, vocês vão ter que criar esse hábito. Porque daqui para frente, quando o pastor Jeremias fizer a festa de formatura, junto com o pastor Jefferson, que vocês botarem a beca, for lá na frente, pegar um certificado de teologia, aí vocês estão enquadrados no texto de Tiago. Quem sabe fazer o bem, que vocês aprenderam. Tá? E obviamente que essas aulas aqui é como se fosse uma mata, que Deus botou o pastor Jefferson no seu caminho, botou o pastor Samuel, para abrir um caminho na mata. Só para abrir o caminho. Daí para frente é vocês que vão ter que, ó. Agora, para isso, vocês têm que criar o hábito de ler. Se não criar o hábito de ler, lamento dizer que vai estagnar. Então, tem que se esforçar, ler a Bíblia toda. Quem não leu a Bíblia toda ainda tem que se esforçar para ler a Bíblia toda, mesmo que não entenda, não tem problema. Mesmo que não entenda, lê, não dá para fechar o olho para ler, né? Mas vai embora, lê, mesmo que não entenda, porque o Espírito Santo só faz a gente lembrar do que a gente lê. Deu para entender? Então, para ajudá-los, eu trouxe os meus livros de autoria minha. E o último que eu acabei de escrever agora, falei com o pastor Jefferson, vim conversando com ele no carro, dei até uma palhinha de alguma coisa que Deus me deu. Fiquei 4 meses do inverno passado estudando o livro de Jó. Tá? Depois de 4 meses, Deus me deu essa reflexão aqui no livro de Jó. 110 páginas, o título é Ninguém vai frustrar o plano de Deus na sua vida. Tá? Então, como eu estou fazendo o lançamento, trouxe do Brasil agora esse livro, e não lancei ainda, estou lançando aqui, tá? Na América. Eu trouxe ali uns 15 deles, e eu não gostaria de voltar com eles, né? E esses 2 aqui, a Igreja e Sua Missão. Esse aqui eu falo da diferença de uma igreja de crente, evangélico e cristão, para uma igreja de discípulos. Se entrar no canal do pastor Jefferson, no Vem Pensar, né? Você vai encontrar lá uma entrevista do pastor Jefferson comigo sobre esse material aqui. E extraordinário, por sinal. Entendeu? Você entra lá no canal dele, Vem Pensar. Você já conhecia o canal do pastor Jefferson? Não, não falou do canal ainda? Que isso? Oh, denunciei, tá? E eu completei 25 anos que eu fui consagrado a pastor, 25 anos. Só depois de 25 anos que eu tive coragem de escrever esse livro aqui. Que livro é esse? O Púlpito, a Mensagem e o Pregador. Todos os erros que eu cometi para um dia conseguir elaborar uma mensagem, coloquei aqui para todos os que sonham não cometer os erros que eu cometi. Todos os acertos que eu fiz, coloquei aqui para os que sonham acertar. Ainda deixei aqui uns sermões que você pode aproveitar. Então, no intervalo, vou estar ali. Eu botei ali na mesa, tá? Você pode trocar um desses por uma oferta de 20 ou leva o kit, os 3 por 50. Você vai estar abençoando o profeta. Tá bom? Deus abençoe. A gente volta daqui a 15 minutos. Pausa, gente. Tá.